Você é o tipo de pessoa que sempre olha para o problema, sempre está olhando para a circunstância adversa, e aí quando surge a oportunidade de você resolver, de você solucionar o problema, você não consegue identificar essas oportunidades? Se sim, fica até o final, porque o Meditando vai abordar isso e a solução para resolver essa questão da vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Vieira, personal trainer, e este é o canal para você construir um estilo de vida que faz sentido para você, cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. E no Meditando de hoje nós vamos abordar uma temática importante que pode surgir, né, na vida das pessoas de uma forma muito sutil, de coisas que a gente quer tanto resolver, tanto solucionar, mas já vem há tanto tempo da mesma forma que muitas vezes a gente não consegue identificar as oportunidades que Deus nos dá para viver algo novo. Mas antes da gente começar, por favor, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, ajuda bastante o canal, né? O YouTube entregar mais para outras pessoas. Ativa o sininho das notificações também para você sempre ser notificado quando algo novo chegar por aqui. E compartilhe com quem você sabe que vai fazer muito sentido também, né? Então, bora pro vídeo? Você já se deparou com aquela pessoa que tá sempre olhando para baixo? Para baixo não no sentido literal, né? Mas tá sempre olhando para as coisas ruins, né? As situações adversas, as dificuldades, ou que acaba se vitimizando bastante diante das circunstâncias, das situações. Isso aqui não é um momento de julgamento, tá? Por favor. Mas é de análise mesmo, porque todos nós, todo ser humano, ele é sujeito a passar por isso em algum momento da vida, tá? Pode ser que você se encontre nesse momento, dessa forma nesse momento também, e tá tudo bem. O importante é identificar aquilo que precisa ser melhorado e buscar as formas para solucionar aquilo, para melhorar, para evoluir. Todos nós estamos em constante aprendizado, em constante evolução, tá? Então esse não é um lugar para julgamento, para apontar dedo, nada disso, tá? É um lugar para a gente crescer junto. Então, pode ser que você já tenha se deparado com uma pessoa assim, ou você de fato se identifica, nossa, eu tô dessa forma nessa área da vida, né? Um exemplo. E aqui eu vou citar aqui uma situação, né? Vou dar como exemplo mesmo. Digamos que você quer emagrecer 10 quilos. Você precisa emagrecer, é uma questão de saúde, não é só apenas estética, né? Que também tem a ver com a saúde mental, emocional, mas saúde de forma geral. E aí você fala, mas eu já tentei tanto emagrecer. Entra ano e sai ano e eu só vou aumentando de peso. A minha saúde vai decaindo ano após ano. Mas eu já tentei tanto, Sara. Eu já tentei ir pra academia, eu já tentei me alimentar direito. Tudo que você pensar sobre emagrecimento eu já fiz. Eu já fiz dieta da lua, low carb. Eu já fiz isso e aquilo outro, a cetogênica, treino, diversos tipos de treinos. Já fiz todos os tipos de aulas de ginástica possível que você imaginar. E não resolveu o meu problema, né? Aquilo. Mas, aí olha, né? Olha só. Nossa, mas eu sempre encontrei pessoas, sempre conheci pessoas que estavam na mesma situação que a minha e conseguiram emagrecer. E eu não, sabe? Essas pessoas que estavam até piores do que eu e conseguiram emagrecer e eu tô aqui travada, não consigo. Emagrecimento aqui é um exemplo, tá? Pode ser outra coisa também. Pode ser que você queira aumentar a sua massa muscular, melhorar a sua performance, a sua saúde. Nossa, eu já tentei tanto aumentar a massa muscular. Mas é tão difícil, realmente é difícil mesmo, tá? É mais difícil do que emagrecer, inclusive. Mas enfim, voltando aqui. Ai, mas é tão difícil. É porque tem que comer bastante, né? Tem que comer muito. E tem que treinar pesado também. E assim, eu não sei, não me identifico, não gosto, né? Eu sempre vejo outras pessoas ali melhores do que eu, até genética, né? Eu não tenho uma genética boa, sabe, para isso, né? Sempre tá olhando ali para o que
aparentemente difícil, né? O que aparentemente está dificultando o teu caminhar, né? O teu processo ali, a tua jornada. Um outro exemplo, eu já estou buscando um outro emprego ou um empreendimento, né? Mas sempre tem alguém que está melhor do que eu, está na minha frente, né? Fulano que teve a oportunidade X, né? Que eu não tive, enfim. Sempre jogando dessa forma, né? Parece que a responsabilidade nunca é sua, é sempre do outro, jogando para a situação, para a circunstância, enfim, em si próprio, né? E quando vem, por exemplo, né? Digamos que você que quer emagrecer, aí você traz isso para sua realidade, né? Se você quer emagrecer, ou se você quer melhorar a sua condição de massa muscular, ou melhorar a sua saúde mesmo, ou tá empreendendo, ou quer melhorar os seus relacionamentos interpessoais, enfim, aí você traz para sua realidade o que eu vou falar aqui, tá? Aí digamos que alguém chega para você e pergunta assim, você quer ser ajudado nisso, nessa sua dificuldade, nessa sua necessidade? Você precisa de ajuda? Por exemplo, você quer emagrecer? Você quer melhorar a sua saúde? Você quer aumentar a massa muscular? Você quer ser mais produtivo? Você quer empreender e prosperar nisso, aquilo, outro? Sabe? Mas é em algo que realmente é genuíno, tá? Você quer ser curado? Né? É algo que de fato é genuíno. E não de qualquer pessoa. Não vindo de qualquer pessoa, mas uma pessoa. Não é aquela pessoa que tá te perguntando só pra curiar a tua vida, né? Tem gente que vem e pergunta só pra saber como é, né? Só pra sondar. Não, mas é uma pessoa que de fato tem empatia por você. Ela realmente quer ver você sair daquela situação. E quer te ver num outro patamar, num outro nível. De verdade, sabe? E aí você... Veja que é uma pergunta bem direta, né? Você quer ser ajudado? Você quer emagrecer? Sabe? Você quer melhorar a sua saúde? Quer ser mais produtivo? Você quer empreender? Quer prosperar no seu empreendimento? Sabe quando você percebe que a pessoa tá de verdade ali, bem intencionada para te ajudar? E aí você... É uma pergunta direta. Que tipo de resposta para uma pergunta direta? Uma resposta direta também, né? Sim ou não. Mas aí você olha e fala, mas... Sabe o que é? É que eu já tentei tanto emagrecer. Eu já fiz tanta dieta. Faz tantos anos que eu tô tentando emagrecer. Eu já treinei tudo que é tipo de treino, tudo que é tipo de protocolo. Tudo que é tipo de curso na internet eu já comprei pra emagrecer e não funciona nada. Eu até perco ali umas graminhas, mas depois volta tudo. É assim. E sempre tem alguém que tá na mesma situação que a minha e vai lá e consegue emagrecer, né? Consegue lá o que ela quer. Mas eu fico aqui, eu tô aqui, né? Essa é a minha situação. Uau! Você percebe isso? Tá olhando pro problema. Tá com os olhos voltados para o que tá te impedindo, tá te travando. Se de fato é isso mesmo que tá te travando, que você acredita, né? Você ensinou pro teu cérebro que é aquilo que te trava. E aí você passa a acreditar naquilo mesmo, né? E quando na verdade nem é. Às vezes você tá olhando só para uma ferramenta para solucionar o teu problema, porque você acha que aquela ferramenta que vai solucionar o teu problema, quando na verdade não, você tá rodeado de possibilidades, de outras possibilidades que Deus envia para você conseguir solucionar o teu problema, porque você é único, você é única. Um método que serve para um não necessariamente vai servir para você da mesma forma, na mesma proporção. Por isso que a gente fala aqui de um estilo de vida que realmente faz sentido. Porque às vezes o que vai fazer sentido para um, não necessariamente vai fazer para você também. E entender essa individualidade é muito importante para que a gente não se encontre num lugar, numa geografia de culpa, sabe? De frustração, de comparação terrível. E com base nisso que eu tô falando, tem uma passagem que diz assim, tá lá em em João, no capítulo 5, vai falar sobre um paralítico
que jazia no tanque de Betesda. E naquele lugar havia uma multidão de pessoas enfermas. E eles acreditavam que uma vez ao ano descia um anjo lá e mexia a água do tanque, e quem entrasse primeiro com a movimentação da água seria curado da sua enfermidade, né? E lá havia um homem enfermo, paralítico. Há 38 anos ele estava naquela situação. E ele vivia ali naquele lugar, naquele tanque. E Jesus, passando por ali certo dia, verso 6, diz assim: vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Olha a pergunta, super direta, super objetiva. A resposta direta e objetiva, sim ou não. Mas olha a resposta que o enfermo falou. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Olha só, olhando para o problema. No caso dele aqui é o fato dele ser paralítico. Não tem ninguém que me ponha no tanque, que me levante, que me pegue e me lance nas águas para que eu seja curado. Então, sempre tem um que vem na minha frente e consegue pular e entra na água e eu não. Aí o verso seguinte, olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. Olha que interessante, né? Aqui, de acordo com a história, que está muito parecido com o que a gente está falando, né? Às vezes a gente está, no caso do paralítico, ele estava olhando para a condição dele. E só para uma ferramenta. A ferramenta era o quê? Era o tanque. Nossa, só essa ferramenta pode me ajudar nesse momento, né? E ele só estava olhando para aquilo. E quando chegou alguém que de fato poderia ajudá-lo, que era Jesus, ele continua olhando para o problema dele, para a deficiência dele, sabe? É porque, né, não tem ninguém que me ajude, que me leve. Aí sempre tem alguém que passa na minha frente, né? E eu continuo aqui, ano após ano após ano. Então, às vezes a gente tá vivendo, tem coisas na vida, sabe, gente, traumas, que a gente tem vivenciado há tanto tempo. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa, nada muda, sabe? Que a gente acaba automaticamente voltando os olhos para aquilo, para aquela situação, para aquilo que está travando, para aquilo que é difícil, para aquilo que a gente quer resolver. E só olha para uma suposta ferramenta que a gente não consegue usar, que a gente não consegue alcançar aquela solução para nosso problema. E quando de fato chega a oportunidade, a provisão para solucionar o problema, a gente não consegue identificar, porque está olhando só para aquilo. Problema, problema, problema. Entra ano, sai ano, só olha para aquilo. Agora, trazendo para o lado espiritual, né, de acordo com a história aqui, Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta é simples, sim ou não? Eu quero ser curado. Só isso. Você quer mudar, emagrecer, ser mais saudável, ser mais produtivo? Sim ou não? Essa é a resposta. Não dá rodeio, não. Olha para o problema. Sabe? Faz o que precisa ser feito. É sim ou não? Tá, e o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer, Deus? Aí Jesus nem dá bola para o que ele fala. A resposta de Jesus simplesmente foi: levanta-te, pega a tua maca e anda. Foi isso. Então, que na nossa vida a gente faça como ele cometeu, né? Nossa, ele olhou para o problema. Ok, mas pelo menos, quando Jesus deu uma ordem, levanta-te, pega a tua maca e anda. Aqui diz que imediatamente o homem foi curado. E pegando a maca, começou a andar. Imediatamente. Pegou a maca, ele foi curado. Opa, ele obedeceu. Ele obedeceu. Nós podemos agir da mesma forma, né? Às vezes tem as oportunidades, inúmeras oportunidades, né, que o Senhor envia. Oportunidades muito pontuais.
E às vezes a gente está tão olhando ali pro problema. Por quê? Porque faz muitos anos já a gente olhando para aquilo. Então é natural que a nossa mente está condicionada a olhar só para a nossa dificuldade, só para o que é aparente. Mas quando Jesus falar, quando o Senhor falar, quando o Criador de todas as coisas, de tudo e todos, falar e der uma direção, obedeça imediatamente. Faça. Porque aí vai, sabe, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa credencial, mas é sobre Jesus, é sobre quem Ele é. Mas a graça de Deus alcançou esse homem. Da mesma forma, a graça de Deus pode me alcançar e pode alcançar você que está me assistindo. Mas que essa reflexão sirva tanto para mim quanto para vocês, para a gente refletir e ver, nossa, qual é a área que eu preciso melhorar? O que eu preciso ver de diferente na minha vida? Será que eu tenho olhado só para o que é aparente? Então, o convite de hoje, a partir dessa reflexão, é pegar isso que está difícil para você e entregar diante de Deus, em oração, sabe? Com fé, crendo que Ele está te ouvindo. E que Ele não vai... Olha, o paralítico, Jesus não pediu nada em troca para ele. A única coisa depois, Ele fala, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É isso, sabe? Tem a ver com arrependimento, tem a ver com metanoia, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, de fazer aquilo que de fato é certo, de fazer aquilo que de fato o Senhor aplaude, que Deus aplaude. Então, para fechar aqui, eu gostaria de orar nesse momento sobre isso, para que o Senhor nos ajude a olhar o que precisa ser, para olhar a situação, mas não focar no problema, e olhar para quem de fato pode nos ajudar a solucionar o problema. Pela graça dele, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa credencial, porque somos muito bons, mas porque o Senhor já nos abençoou para viver isso, para fazer o que precisa ser feito e ter vitória sobre as nossas dificuldades. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse dia. Eu te agradeço por esse dia, por esse momento, Pai. E eu te peço, tanto pela minha vida quanto pela vida daqueles que me ouvem nesse momento. Senhor, todos nós passamos por lutas, por dificuldades na vida. E o Senhor sabe de cada luta, de cada dificuldade, daquilo que nós temos enfrentado nesses dias. Mas eu te peço, Senhor, que ajuda-nos a não... voltar os olhos para o que é aparente, para o problema, ou achar que só existe uma forma de solucionar, ou achar que só existe uma ferramenta, um método para solucionar o nosso problema, quando na verdade o Senhor nos dá tantas oportunidades diariamente para viver algo novo. Livra-nos de olhar só para o que é aparente, livra-nos de olhar para o problema, mas que venhamos voltar os nossos olhos nesses dias para o Senhor, para o Criador de todas as coisas, para o Autor e Consumador da fé de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que venhamos voltar os nossos olhos para quem realmente pode nos salvar, nos libertar, nos curar, nos prover, nos limpar, nos levar para um outro nível, para um outro patamar. Que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e obedecer sem reservas, sem incredulidade, mas crendo que aquilo que o Senhor falou vai acontecer no tempo certo. Que possamos olhar para o Senhor e obedecer e viver miraculosamente aquilo que o Senhor tem para nós, mas nos posicionando também, fazendo o que nós precisamos fazer, o que precisa ser feito, não nos vitimizando diante das dificuldades, mas buscar meios, formas de solucionar o problema. Em nome de Jesus, que eu te agradeço e oro. Amém. Amém, gente. É isso. Se você curtiu,
deixa o seu like, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer muito sentido também essa mensagem. Comenta, deixa aqui nos comentários o que você achou, se tem algum testemunho, algum depoimento ou algo que você gostaria de compartilhar com base no que nós conversamos aqui hoje, tá? E eu espero que você tenha sido muito abençoado com o que foi falado aqui. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.